Olá, eu sou Lisiane Holdefer, sou fonoaudióloga e psicóloga. Nesse vídeo a gente vai conversar a respeito das festas de final de ano e como elas podem ser um momento delicado para quem tem zumbido, hiperacusia ou misofonia, para quem tem tontura e quem tem fonofobia também. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre os fatores de risco e o que eu posso fazer aí para me prevenir, para eu ter um final de ano alegre, feliz, que eu possa comemorar com a minha família, ou com as pessoas que eu amo, ou as pessoas com as quais eu escolhi dividir esse momento, tá? Então vamos começar pelo Natal. O Natal é um momento que normalmente as pessoas se encontram as famílias ou se encontram com amigos. Não reparem a voz. É, e essa situação ela pode ser muito agradável para muitas pessoas, mas quando a gente tem zumbido ou tem sensibilidade, muitas vezes a questão do ruído pode ser uma questão delicada. E a mesma coisa se aplica ao ano novo, né? Então, no ano novo a gente tem aí uma junção de pessoas, tem fogos de artifício e essa questão de barulho, de conversa, de festa, música alta, o vizinho faz barulho, o vizinho coloca música alta, pode ser um incômodo muito grande para quem tem zumbido e para quem tem hiperacusia, misofonia ou fonofobia, também pode ser uma questão muito delicada. Então vamos lá, a gente não costuma recomendar que as pessoas utilizem o tampão, o protetor auditivo o tempo todo. Mas, em algumas situações, talvez ele seja muito prático. E essas situações de final de ano, a gente vai reunir as pessoas, onde a gente vai ter uma movimentação maior, um barulho maior, música, utilidade de talheres, que para quem é misofônico pode ser uma tortura, o barulho da respiração das outras pessoas, para quem é misofônico, pode ser uma tortura. A gente às vezes fica com medo dos fogos de artifício, porque às vezes a gente entende na fonofobia que esses fogos podem ser prejudiciais para a nossa audição e entendam aqui, os fogos podem sim ser de fato um problema para nossa audição, eles podem nos machucar se a gente estourar esses fogos muito perto da gente. Esses fogos que a gente assiste de casa, que eles estão distantes, ou que a gente vê na televisão, ou que a gente vê sendo solto lá na outra quadra do vizinho, a princípio não teria por que eles representarem perigo para a gente. Então seria uma situação segura até segunda ordem, tá? Desde que você não solte esses fogos de artifício, desde que nenhum familiar seu, de que ninguém na sua casa solte fogos. Caso isso aconteça, minha sugestão para vocês: vão para um quarto, vão para um local que seja isolado, procurem não se expor a esses sons, porque isso pode provocar uma sensação de aumento do zumbido, pode dar muito medo para quem tem fonofobia. Para quem tem misofonia, talvez não seja nenhuma questão, porque o barulho alto não é uma questão. Para quem tem misofonia, talvez a pior das situações seria os pratos, seriam as pessoas ali tendo que comer juntas, né? Talvez essa seria a situação pior, ou até mesmo o latido dos cachorros, que com os fogos de artifício os cachorros às vezes se assustam, eles têm uma audição de uma amplitude, de uma sensibilidade maior do que a nossa. Então, muitas vezes, os cachorros vão se assustar com os fogos de artifício. E os cachorros, às vezes, podem ser um ponto de extremo desconforto para quem tem misofonia. Então, cuidado com para quem tem misofonia, para quem tem essas situações, de se manter o mais distante possível dos fogos. Pode usar o protetor auricular nessa hora, eu diria até que deve, tá? Ele é momentâneo, ele não é para uso contínuo, ele é usado para essas situações de exposição maior, tá tudo bem, faça uso dele para que você se sinta protegido e possa passar um Natal ou um Ano Novo com mais conforto e com mais sossego, inclusive na hora de comer com as pessoas que você gosta. Então, às vezes, o uso do tampão é uma boa para quem tem misofonia. Às vezes, abrir a janela, o barulho da rua, colocar um sonzinho, deixar uma música rodando, a televisão ligada, pode ser uma boa para quem tem misofonia.
Para quem tem zumbido e hiperacusia, eu já não recomendo. Eu recomendo que não coloquem ainda mais som, ainda mais bagunça na situação. Nesses casos, a gente vai ter uma conduta um pouco diferente, né? A gente vai, dentro do possível, evitar adicionar sons para que eles não provoquem ainda mais a situação de zumbido ou a situação de sensibilidade ou até do medo do som, tá? Para que vocês não precisem viver situações delicadas nesse período, que é para ser um período bom, que é para ser um período gostoso, tá? Uma segunda questão que eu acho que é muito importante a gente ressaltar, a questão da alimentação. A gente nesse período tem uma alimentação muito diferente, come em horários muito diferentes. Muitas vezes a família tem o hábito de fazer a ceia de Natal, que acontece em horários muito tardes, muito, né, diferentes dos horários que a gente costuma se alimentar. Isso pode trazer alguns prejuízos. Então fique ligado com a alimentação, porque para algumas pessoas que têm sensibilidade, por exemplo, o açúcar pode ser um problema. E aí, nesse caso, eu chamo atenção para a questão da tontura, que algumas tonturas, elas são desencadeadas pelo consumo de açúcar, ou de carboidratos, ou alimentos que se transformam em açúcar, e elas têm uma tendência a sensibilizar ali o nosso labirinto e poder desencadear a tontura. E aí vale aquele suquinho que a gente toma, que é um monte de frutose. Frutose é o açúcar da fruta, mas que está super concentrado ali no suco da fruta. Vale para o docinho que eu como e que eu vou comer um pouquinho a mais, ou que eu vou repetir no outro dia. Então, se eu comi numa noite, eu não tenho hábito de comer o doce, eu tenho uma sensibilidade à glicose, fica só naquela dose. Procura não repetir esse consumo de açúcar no outro dia, ou não desbalancear a sua dieta em todas as refeições, né? Da noite do dia 24, na noite, na manhã, no almoço do dia 25. Já chutei a bola da barraca, então vamos lá. Cuidado, porque isso pode desencadear tanto tontura. Para quem tem sensibilidade à glicose, pode ser que isso esteja relacionado ao zumbido também. Então, cuidado com esse tipo de consumo de alimentos que possam aumentar a sua glicemia, caso você tenha sensibilidade, tá? Cuidado com as bebidas alcoólicas. E aqui, muitas vezes, as bebidas aliviam. Então, é bastante comum os pacientes dizerem, mas quando eu bebo zumbido, até melhora, eu fico mais confortável, eu fico mais soltinho, me incomodo menos, mas muitas vezes ele vai dar um efeito rebote. E isso talvez esteja ligado à quantidade que você bebe. Então, se eu beber muito, é muito mais provável que no outro dia eu tenha um efeito rebote muito ruim, tá? A bebida em si, o que os estudos sugerem é que ela não teria um prejuízo direto para o zumbido. Mas a gente sabe que os pacientes têm sensibilidades individuais. Então, depende muito de como você responde à bebida e de qual tipo de bebida. Então, não é incomum a gente ouvir dos pacientes dizendo, eu fico muito bem se eu beber cerveja, mas o meu zumbido piora muito se eu tomar vinho. Então, dependendo do tipo de bebida alcoólica, se é destilado ou não, isso também pode trazer um impacto. Lembre-se da sua sensibilidade, da sua suscetibilidade e modere, tá? No caso do labirinto, a bebida nunca é muito bem-vinda, tá? Então, a bebida alcoólica, ela é como se ela fosse lá direto para o seu labirinto. E ela vai amortecer essas células, ela vai deixar essas células um pouquinho mais adormecidas, tá? E isso pode provocar uma tontura, isso pode provocar uma crise de tontura. Então, cuidado com a bebida alcoólica quando você tem a questão do desequilíbrio da tontura. Quando você tem o zumbido e a hiperacusia também é algo para chamar atenção, tá? Dependendo aí, entram as questões individuais, tanto do tipo de bebida, quanto de quantidade de bebida alcoólica que você ingere, tá bom? Então, a alimentação, a bebida, a exposição a sons. Eu aqui vou colocar uma coisa que talvez seja meio delicada, mas muitas vezes as brigas em família. Então, a gente adora reunir família, muitas vezes, às vezes nem tanto, né? Às vezes não é uma coisa tão prazerosa para muitos, mas muitas vezes isso gera um desconforto emocional. Então, o que eu sugiro para vocês? Observe os sentimentos, observe
como você vai para esses eventos, como você está imbuído aí, quais sentimentos você está imbuído, o que você está disposto a suportar. Então, aquela piadinha do cunhado, que normalmente não cai muito bem, e que você responde, começa a organizar uma forma de funcionar que te traga menos prejuízo. Não deixe que isso consuma o seu Natal, a sua virada de ano, em função de estresse ou de mudança emocional provocadas por acontecimentos aí desencadeados por falas ou por comportamentos de outras pessoas. Então, cuidado para preservar sua saúde mental nesse período. Muitas vezes é um período em que a gente também tem faltas, sente a falta de muitas pessoas. Então, aí entram as nossas perdas. Muitas vezes a gente sente mais fortemente a perda de um ente querido, de um pai, de uma mãe, um avô, um irmão. Então, também é uma questão para você ficar alerta se nesse período essa é uma tônica, uma emoção que pode aparecer. Cuidado para você observar, já vai preparado para que isso possa acontecer. Procure trazer assuntos, procure trazer conversas, já vai com um arsenal aí na cabeça que sejam mais voltadas para situações ou para assuntos mais neutros ou até mais positivos, que possam te trazer menos impacto emocional negativo e menos prejuízo nessas interações, tá bom? Uma outra questão que é para observar aí no período de Natal e no período de Ano Novo é cuidado com o sono. Nós mudamos demais os horários que a gente dorme, muitas pessoas viajam, muitas vezes a gente vai dormir na casa de um parente, a gente dorme em um hotel, numa pousada, a gente acaba dormindo em horários muito fora daqueles que a gente está acostumado. E para todas as condições que a gente conversa aqui, tontura, zumbido, hiperacusia, misofonia, fonofobia, a questão do humor, o sono é uma chavinha. Então, muito cuidado com o teu sono. Então, procura dormir um pouquinho mais se você for dormir um pouco mais tarde. Leva o seu travesseiro, se ele for um recurso que pode ser interessante, que pode ser um recurso bom para você poder dormir melhor. Busca dormir num quarto com pessoas que você tenha um pouco mais de segurança de que não vão roncar, não vão fazer sons que podem de alguma maneira provocar aí os teus gatilhos tanto de misofonia ou que podem atrapalhar teu sono e desencadear em um sono ruim. Então, cuidado com o sono nesse período. A gente tem uma tendência a alterar, logicamente, obviamente, os horários do sono, e o impacto disso pode ser algo que não é tão interessante assim. Então, cuidado com a alimentação, sono, cuidado com as bebidas alcoólicas. E eu ainda sugiro para vocês, tenham em alerta, em atenção, a questão da atividade física. Procurem não parar essas 2 semanas de fazer todo e qualquer tipo de atividade física. É muito tentador. A gente tá num período em que a gente tá querendo festa, a gente quer descanso, né? A gente não quer essas atividades, mas muitas vezes essa atividade é reguladora, tanto do nosso sistema, da nossa glicose, do nosso metabolismo, quanto das nossas emoções. Então, essa atividade física, muitas vezes, ela é um ponto importante de ser mantido. Então, fique alerta para você manter dentro do possível. Eu sei que a gente não faz as mesmas atividades, a mesma quantidade de atividade física, né, natural, é lógico, mas procure manter isso na tua rotina, tá? Uma caminhadinha, um momento em que você pare para exercitar o corpo e com isso ajudar a exercitar a mente. Tá bom? Eu acho que esse era o recado que eu queria deixar para vocês. Eu peço desculpa pela voz, eu decidi vir mesmo assim, para que a gente possa fazer essa última live, né, do ano. Eu espero que essa conversa que ajude vocês a se organizarem, a já anteciparem, não de uma maneira negativa, mas se anteciparem de uma maneira positiva, para que vocês organizem essas festas de final de ano de uma forma que você tenha menos prejuízo e que você possa passar por elas com toda a alegria, o conforto, a felicidade que esses períodos podem trazer para a gente. Tá bom?
Um beijo grande, um excelente final de ano. Eu espero vocês aqui no ano que vem com uma voz melhor, eu prometo. Um beijo grande.